pessoas de uma maneira mais harmoniosa possível. Ou seja, se nós, por exemplo, fôssemos lá para o povo lá do Afeganistão, o pessoal do Oriente, muitos deles nós sabemos que dentro da moral deles, eles aceitam que o homem possa ter 10 mulheres. Não é uma questão de ética, é uma questão de moral. Cada igreja, por exemplo, tem igrejas que dentro da moral, do proceder deles, a mulher não pode caber. A mulher tem que usar véu. Ou seja, são ritos que são colocados para que determinada organização se mantenha no mesmo padrão de funcionamento onde todos se respeitam. A moral, ela é variável. A moral é variável. Se nós, agora a ética não, a ética é a essência, ou seja, é o pensamento primeiro. Quando eu sou ético? Eu sou ético, por exemplo, eu posso ir morar lá nos países árabes. Eu tenho o direito de ter 10 mulheres. Mas, eu acho isso correto? Não. Não é porque eu fui lá que eu vou me adaptar à moral deles. Ou seja, nós temos um comportamento ético que dá a nós a condição de compreender que para vivermos bem, devemos nos comportar daquela forma. Eu gosto muito do conceito de ética do professor Clóvis, da USP, que ele diz o seguinte: ética é a inteligência compartilhada, ou seja, é a junção de todas as nossas inteligências, do nosso pensamento, em prol da boa convivência. Ou seja, ética, gente, é razão, é pensar. Há uns 30 anos atrás, nós teríamos que colocar uma placa aqui, proibido fumar. Porque as pessoas tinham o direito de fumar em qualquer lugar. O tempo foi passando e as pessoas viram que realmente não fazia bem à saúde, atrapalhava aqueles que não fumavam. Ou seja, pela interação da razão de todo mundo, chegou-se ao comprometimento de que, olha, não vamos mais fumar em lugar fechado. Hoje nós não precisamos colocar aqui mais uma placa que é proibido fumar. Automaticamente, você, em prol de uma boa convivência, você fuma lá fora. Por quê? Porque você respeita aqueles que não fumam, né? E corresponde justamente a dar o direito ao outro de vivenciar aquilo que ele melhor deseja na sua vida. Então, ética é um processo de inteligência para que a gente possa se conviver bem. Ou seja, quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos aqui, nós temos um compromisso ético com a doutrina, que ele não é obrigatório. A ética, ela não é obrigatória. Você faz porque você já aprendeu, porque ela já está em você. Então, quando a gente fala, os nossos governantes não são éticos, ou seja, eles se apropriam de um direito para eles, não respeitando o direito nosso. Nós pagamos impostos, deveríamos ter os devidos benefícios por esses impostos, mas no meio do caminho eles desvirtuam tudo isso, se apossam daquilo que eu não preciso escrever isso. Ou seja, isso deveria ser um comportamento ético. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, você é você. Então, o respeito a essa ética, ultimamente a gente tem falado muito em ética, as empresas, o governo, mas não há ética escrita. Não há ética escrita. Não são regras. Regras é moral. A
A ética vem da onde? Da sua própria inteligência, de compreender, de ter sentimento que aquilo não é certo. Ninguém precisa falar para você. Nós não precisávamos colocar aqui uma placa, faça silêncio no salão. Nós deveríamos ter, já em nós, entendido que o silêncio é bom para que a gente tenha mais benefícios em interagir com o plano espiritual, e me concentrar num determinado local, né? Porque eu respeito aquele que está em silêncio, ou seja, pela minha inteligência, pela razão de alguma coisa, eu compreendo que aquela é a melhor atitude a ser tomada. Ninguém precisa mais falar para mim. A moral não, a moral é um código. E aí é aquele código escrito que você vai seguir ou não. Opção sua. Agora, a ética não, é o meu comportamento, o meu compromisso de respeito ao outro, eu me comprometo com aquilo. E aonde entra a doutrina espírita em tudo isso? Como é que nós espíritas vemos essa questão da ética? É interessante porque quando nós chegamos à casa espírita, começamos a fazer o tratamento, o que normalmente os nossos companheiros pedem a nós? Primeira coisa é que você compre o Evangelho. Compre o Evangelho e nós vamos começar a fazer o tratamento. Todo dia a gente abre o Evangelho. Mas o muito interessante é que a gente abre o Evangelho todo dia, quando a gente faz o nosso Evangelho no lar, uma vez por semana, a gente pega o Evangelho e abre em algum lugar, lê e faz uma avaliação, uma análise do texto segundo a nossa realidade. Mas poucas pessoas já leram o Evangelho da primeira à última parte. É muito difícil. E a abertura do Evangelho, que nós chamamos de prolegômeno, a abertura dele, Kardec nos diz que o grande precursor foi Platão e Sócrates. Ou seja, o início do pensar e da doutrina cristã, mesmo da Igreja Católica, ela é baseada nas primeiras ideias de Platão e Sócrates, porque Platão foi aquele primeiro que deixou a sua inteligência a favor da primeira compreensão de que somos imortais. Não somos apenas o corpo físico. Então, Platão nos fala do mundo das ideias, ou seja, a perfeição está no mundo das ideias, e o mundo das ideias é o mundo dos espíritos. O que somos, na realidade? Somos um espírito que é um ser pensante. Então, toda a base, é interessante quando a gente vai ver aqui, vai compreender que a doutrina espírita, ela não apareceu do nada. Ela tem toda uma análise, todo o pensamento do homem até 1857, quando veio os Espíritos. É interessante que Platão, então, no seu livro A República, ele traz um mito, que a gente chama mito, é uma pequena história para que a gente possa trazer lá um dia, que era mais ou menos como Jesus também fazia com as suas parábolas. Então é inventado uma pequena história para que nós possamos pensar sobre aquilo. E ele tem lá o mito do anel de Gígenes. O que é essa pequena história? Gígenes era um pastor. Como todo pastor, aparentemente, perante a sociedade, ele tem um comportamento. Todos nós demonstramos para a sociedade um comportamento segundo a nossa necessidade, segundo a nossa ética, segundo a nossa moral. Assumimos uma persona,
uma pessoa, somos aqui perante a sociedade, mas será que na realidade somos aquela pessoa? Ou apenas vestimos uma máscara? E aí, justamente, Platão diz que esse pastor Giges, perante a sociedade, era um homem extremamente correto, no fundo de um abismo. Então o pastor encontra um anel. E quando o pastor coloca esse anel no dedo, e ele movimenta o anel, ele se torna invisível. Eu acho que vocês já ouviram essa história de filmes bem recentes, né? Não é Harry Potter, não é o Precioso. Ou seja, como você diz, então você vê que nada é muito novo. A gente acha Harry Potter maravilhoso, que história, mas a história na realidade já vem desde a ideia de Platão. Então, quando o Giges coloca esse anel e ele fica invisível, o que você faria se você fosse invisível? Precisa falar alguma coisa em que esse pastor se tornou? Quando ele colocava aquele anel, ele fazia o diabo. Tudo aquilo que em pensamento ele não podia fazer, como ele estava invisível, ele fazia. Ou seja, ele se apropriou da invisibilidade para o poder dele, em prol dele mesmo, em todas as circunstâncias. É interessante esse livro, porque eu vou perguntar para vocês, quando é que nós usamos o anel de Giges? Quando é que nós usamos o anel de Giges? Quando nós desencarnamos, nós ficamos invisíveis ou não? E mesmo que nós, quando nós desencarnarmos, dá para a gente ser diferente daquilo que a gente pensa? Não. Aqui, gente, ainda está bom. Porque eu falo uma coisa, penso outra. Ou acho diferente. Não é assim quando a gente elege um governante, um político? Ele fala em ética, ele fala em respeito ao dinheiro público, mas quando ele vai para lá, você se torna inimigo, porque ele não respeita mais você. Ou seja, no início ele se apresenta de uma coisa, mas quando ele ganha o cargo é como se ele colocasse um anel que dá a ele o poder que ele não está mais preocupado com ninguém. Quando nós desencarnamos, nós colocamos esse anel. Por quê? Porque na realidade eu vou continuar a ser quem eu sou. E agora pior, não dá para enganar. Não dá mais para eu ir lá fazer palestra com um cara de bonzinho e depois no outro dia eu maltratar minha mulher, meu filho, meu funcionário, meu amigo. Assim, a regra é para os outros, mas não para mim. Quando nós desencarnamos, não dá mais para escolher. Por enquanto dá. A gente vai no centro, né? Será que eu vou no centro porque eu quero me dar bem? Ou porque eu realmente acredito que isso é a melhor forma, a melhor coisa para mim? Fiquem tranquilos, comigo também foi igual. Eu não vim aqui, eu não vim quando eu me tornei espírita, eu não vim porque eu amava a doutrina, não, queria me dar bem. Ou seja, eu estava cheio de problema. Eu causei um monte de problema na minha vida.
E quando eu entrei na doutrina espírita, eu queria que a doutrina espírita tirasse esse problema de mim. A gente precisa resolver a situação. Mas o primeiro passo é esse. A gente vem aqui porque dói. Ou perdeu o emprego, ou perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu alguém que amava, perdeu todos os bens. Nós perdemos alguma coisa para chegar aqui. Chegar aqui é um verdadeiro chamamento. Porque se tudo tivesse lindo, maravilhoso, se você fosse casada com Brad Pitt, morando nos Estados Unidos, você linda, maravilhosa, perfeita, uma mulher dos sonhos de qualquer outro, uma casada com Brad Pitt, só não tem dúvida, né? Se você fosse essa perfeição toda, maravilhosa, não dependesse de ninguém, você procuraria Deus? Será que você teria tempo para procurar Deus? Então, quando nós estamos aqui, é um processo natural de aprendizado. Nós entramos na doutrina espírita, o problema da doutrina espírita é que ela só fala a verdade para nós. Ela não inventa coisas para nós. E não é para qualquer um. Já falei aqui, para todo mundo. Ser espírita não é para qualquer um, não. É para quem pode. Porque ouve a verdade, né? A gente às vezes fica chateado com a verdade, porque a verdade dói. Agora, às vezes é mais fácil você procurar uma outra igreja, que você paga 10%, e você tem um Deus que é só teu. É o meu Deus, é o meu Deus poderoso, é o meu Deus que salva, né? Aquele Deus que chega e salva você da noite para o dia. Você cometeu aberrações a vida inteira, mas você entrou lá, você é salvo. Deus é esse? Esse Deus seria ético? Não, peraí. O cara matou 5, estuprou 10. No outro dia Deus fala assim: não, meu filho, sai desse corpo que não te pertence. Aí o outro, poxa, levou uma vida dura, lutando ali, querendo aprender, agora não é salvo, porque não escolheu o Deus dele. A doutrina espírita é uma doutrina que ela quer de nós. Porque ela é ética. Porque ela quer que você melhore, porque você quer que você seja melhor. O que nós estamos fazendo por você, comigo, que a doutrina faz por todos nós, é que nos preparamos para quando nós morrermos. Ou seja, quando a gente for usar o anel de Giges, não vai ser diferente para nós. Por quê? Porque você já está melhor. Você não vai, né? Porque imagina quando desencarnar, a gente sabe que durante o longo da nossa vida nós conhecemos determinadas pessoas que, se a gente pudesse colocar o anelzinho, um anel só, e dar um pedalarroquinho dele, é ou não é? Tem uns aqui, aquele traidor, não vamos falar que nós somos santos. A primeira coisa que a gente desencarnar, nós vamos dar um pedalarroquinho no carro. Meu bem, agora é assim, agora é minha vez. É a minha vez porque a gente ainda não aprendeu a perdoar. Se nós trabalharmos em nós essa ética que o doutrina espírita quer, deseja de todos nós, né? Quando nós estivermos perante determinada situação, você vai ficar tranquilo, que você vai se portar da maneira que tem que se portar. Você não vai se vender por nada. Não tem aquela frase: todo homem tem seu preço. Não. Para todo homem que vive o mundo e que não precisa do anel de Giges. O preço, na realidade, é o anel.
Ou seja, quando aparece o preço, eu mudo. Ora, vem cá, você vai vender umas televisões roubadas aí. Vai ganhar 50 em cada. Não precisa de dinheiro. A família está em dificuldade. Qual é o meu comportamento ético? Alguém vai me ver fazer isso? Alguém sabe? Não, ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Mas é o que eu... Alguém está me olhando, alguém está me recriminando? Não, só com certeza. A doutrina espírita nos diz essa realidade. Que nós devemos agir independente da nossa condição. Aonde você vá, com quem você esteja, imagina, né? Quantas vezes a gente vê essas situações que as pessoas se envolvem, né? Olha, guarda isso aí para mim, né? Guarda isso aí para mim, pode. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser descoberto. Mas quando a gente desencarna, nós não vamos ser descobertos. Nós já conhecemos o que passou. E nós vamos ter a capacidade de enfrentar tudo. Porque a vida não é fácil. Nós estamos num mundo tecnológico e tudo acontece muito rápido. Nós perdemos, amanhã nossa empresa pode fechar, porque veio uma empresa latina. Acabou com ela. Nós perdemos alguém que amamos, seja por um acidente, seja por qualquer coisa. Nós não vamos nos desesperar. Nós vamos ficar tristes. Nós vamos sofrer. Mas nada disso vai me fazer mudar. Porque a gente vê determinadas pessoas, aí a pessoa fala, coitado, o que aconteceu isso com ele? Por isso que ele bebe. Por isso que ele trai. Por isso que ele tem esse problema. Não. Se ele fosse ético, pode cair o mundo que for, pode ser que for. Vocês viram que coisa linda quando teve tsunami lá no Japão? Em que, no desespero, as pessoas faziam uma filinha, cada um pegava 2 bolinhos de arroz, um copinho d'água, tudo certinho. Quando teve aquela enchente, eles foram lá nos Estados Unidos, e isso existe para os Estados Unidos é rico. Quando deu aquilo lá, o que aconteceu? Todo mundo saiu saqueando tudo. Mas peraí, mas o americano não é esquentado? Não tem dinheiro? Saíram saqueando, estudando, brigando por aquilo que começavam a distribuir um dia a mais para o povo. Ou seja, eu pergunto, quem é ético? Já os japoneses ou os americanos? É isso que a doutrina espera de nós. Lógico que nós estamos aqui porque precisamos dela nesse momento. Faz parte do nosso aprendizado. Comigo continua assim, eu tento melhorar, eu estou tentando melhorar todos os dias. Mas eu não posso mais colocar a minha responsabilidade em outra coisa. A responsabilidade é minha, a ética é minha. Aí você vê, quando alguém vota, né? Vamos dizer, aquele que votou nos governantes que estão ali, aí quando você fala, como você viu a quantidade de roubo? Aí que o cara fala, mas no passado também roubava. Peraí, não estou entendendo. Você foi lá para não roubar, e aí você usa porque o outro rouba, me deu o direito de eu roubar também. Então o outro me traiu, e eu ganhei o direito de trair o outro.
não, nós somos realmente comunitários. Eu me lembro uma vez, há uns 7 anos atrás, foi interessante, eu estava alugando um sítio para passar o final de ano com a minha família e mais 2 famílias e amigos. Quando você vai alugar um sítio, né, você entra lá na internet, antigamente ainda era jornalzinho, você podia ligar, mas você era legal, via as características do sítio e ligar para o cara para ver quanto ele quer. Liguei e falou: boa tarde, seu José. Boa tarde, você está alugando sítio? Então, o que tem no sítio? Seu Carlos, olha, tem uma piscina maravilhosa, 2 churrasqueiras, uma lá na piscina, outro do lado do campo de futebol. Mas tem campo de futebol? Tem campo de futebol também. Tem uma fonte, né? Tem uma fonte que dá água limpa. Nossa, que maravilha. Também tem um campo de malha. A gente sabe que é malha, né? Você joga uma borracha de ferro e tenta acertar um pino lá. Aí eu falei: pô, achei interessante. Posso ir ver o sítio? Não, faço questão de saber ver o sítio. Aí eu peguei o carro no sábado e era outro negócio, né? Entrei no mato mesmo. Quando eu cheguei lá, o homem me recebeu: olha, seu cara, entra aqui. Aí pegou, mostrou a piscina. Piscina no canto. É um negócio assim, desse tamanho aqui, no cimento. A churrasqueira era um monte de bloco ajeitado do lado da piscina. A fonte era uma biquinha. Mas o campo de futebol era esse negocinho por cá. 2 madeirinhas servindo de gol, né? A gente fica na rua, correndo no negocinho. Casa muito simples. E aí, seu cara, você gostou? Falei: já vou. Eu vou responder. Vocês acham que ele mentiu quando falou para mim? Não, ele mentiu. Ele não mentiu, ele falava daquilo que o coração dele via. Ele não mentiu. Só que eu não podia julgá-lo, porque eu estava vendo que ele estava feliz e era tudo que ele conseguiu construir na vida dele. Aí eu peguei e falei assim: nossa, é lindo, é lindo. Para fazer aquela piscina lindona. Eu fui ético? Não. Mas fui generoso. Porque ética é da razão. Razão não tem A ou B, ou é A ou é B. Não é A mais B. Eu não fui ético. Eu fui generoso. Não, senhor. Nossa, o sítio está lindo, mas o que acontece é que cabe 12 pessoas só na casa e nós somos em 18. Não vai ficar apertado. Vamos sentar os pequenos. Não dá, tá de boa, faz uns 18 metros, faz lá uns colchãozinhos. Não vai dar. Né? Não vai dar. Olha o que é ética. Que é a compreensão do certo e errado está muito longe da gente perceber. Agora, eu já aluguei outro tipo de propriedade. Quando eu cheguei lá, você sabia que o cara não foi ético. Eu não vou falar quando a gente perguntar.
me vender, não. Nós temos ainda muito para aprender. A doutrina espírita justamente vai nos preparar para que a gente conviva com isso, nos tornando o melhor possível a cada dia. E que o nosso comportamento ético ele passe a ser nosso, porque a gente acredita nisso. É uma questão de razão. Não é por uma questão que eu vou me dar bem, porque quando eu morrer, eu vou ser bem recebido lá. É por isso que eu vivo. Não. Mas será que eu vou para nosso lar? Né? Não tem mágica, não é? Você não entendeu que você tem um anel de Gênesis? Quando você desencarnar, você vai ser quem você é mesmo? Não, tem que começar agora, aos poucos. Eu não estou pedindo perfeição. Se essa é a nossa melhor última encarnação, imagina o que for as outras. Pode pensar. É um processo natural, é uma ética da compreensão por Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não é um Deus particular nosso. Não é um Deus que eu devo temê-lo porque ele vai me agradar só porque eu estou agradando ele. Porque você está agradando esse Deus de que forma? Só porque você quer se dar bem? Não porque você quer ser uma pessoa boa mesmo, inteligente e que saiba qual é o melhor caminho a ser tomado. Nós queremos que a espiritualidade, quando esse professor fala que a ética é a inteligência compartilhada a serviço da boa convivência, ele não é espírita, ele não acredita. Normalmente os filósofos não acreditam na vida após a morte. Nós acreditamos. Ou seja, quando eu sou ético real, eu vou ter espírito ruim do meu lado? Não vou. Eu não preciso fazer nada. Você só tem que fazer o que é certo. O espírito ruim não vai chegar em você e vai te modificar. Eu já tive essa passagem na minha vida. Eu já tive. Meu irmão morreu no crime. Meu irmão foi um dos maiores traficantes da Zona Leste de São Paulo. Da mesma forma que ele foi convidado a ser traficante, eu também fui. Aí, se você tem uma razão, pensamento, você vai saber que aquilo não é. Aquilo vai te fazer bem. Por que entra no tráfico? Lógico, nós temos que considerar aquilo que eu falei, gente. Ética é uma coisa que cada caso é um caso. Nós temos que compreender. A desgraça humana, a desigualdade não justifica, mas às vezes facilita. Porque não é porque a gente é pobre que nós somos fáceis de ser comprados. Ser pobre não significa que alguém pode me comprar. Se eu sou rico, não significa que eu posso comprar alguém. Isso me dá direito de comprar alguém. Porque na realidade, há todo um poder de espíritos inferiores que se aproveitam daqueles que fraquejam. E se você não tiver preparado real, você vai sucumbir a isso. Você vai sucumbir. Eu acredito que muitos políticos que estão lá no poder hoje entraram até com a proposição de querer mudar, só que, né? Você vai levar 10 milhões disso aqui, e aí todo mundo é filho
Eu não vou deixar ninguém ver. Não é fácil. Não é. Imagina, né? Imagina, eu saio aqui agora, estou ali fora, por coincidência, a Juliana Paz passa na minha fala assim, nossa, você vem sempre aqui. Quase sempre aqui, Juliana. Nossa, muita solidariedade. Às vezes não precisa ser nem a Juliana Paz, só a Mariazinha que fica aí. Então você está saindo, está o Tom Cruise ali, com a mãozinha assim, falava assim, oi amor, assistiu o Evangelho? Estou aqui com a minha Mercedes. E aí? Essa ética é algo mais profundo. A doutrina espírita, ela nos coloca num processo de aprendizado pedagógico. Então, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Eu já dei exemplos aqui de que nós podemos ser comprados por algumas coisas. A questão é saber quem eu sou, eu quero ser. E se é fazer com que aquilo que está dentro de nós, que é ruim, desapareça. Que a gente consiga ser um bom o suficiente, inteligente o suficiente, para que no momento dos apetites, dos desejos, a gente possa se impor, ser quem a gente é. Outro exemplo fácil. O banco te liga e fala assim, olha, seu José, estava vendo aqui que o senhor ganha R$1.000 por mês e eu vou dar para o senhor o cartão de crédito de R$10.000 para fazer as filhas, das famílias. Você tem R$10.000? Você tem mesmo? Não. Você tem um crédito. Que não significa que você possa usar, porque mesmo Paulo, São Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque não adianta. Você recebe o cartão de crédito de R$10.000, não significa que você vai pegar esse cartão de crédito e vai gastar os R$10.000 que você não tem. Você só ganha 1.000. Nós estamos nos enganando ou não? Quantas vezes as pessoas chegam na casa espírita desesperadas, como se ela tivesse pulado, né? Possuída, ela foi possuída por um espírito, e passou nas lojas, o espírito queria comprar, o espírito queria sapato novo, o espírito queria camisa nova, camisa da Hollister, é fácil a gente jogar. A gente vem para a casa espírita então e fala, quando o pessoal aqui fala assim, olha, você está sendo obsediado, você fala, eu sabia que era tão bonzinho. Então vamos tratar dos espíritos, né? Vamos passar da desobsessão, e nós vamos tirar isso de nós. Se você fosse ético, se você pensasse que ética é razão, não tem a razão, gente. Você ganha 1.000. O máximo que você pode gastar no cartão de crédito é 1.000 se você não quiser se endividar. Porque se você pagar só os 10%, você vai ficar pagando a vida inteira e não vai pagar o cartão. É ou não é? É matemática, gente. O juro é de 18% no atraso. Você paga 10%, está
Daqui a 50 anos você está com a dívida 20 vezes maior ainda. Estava se enganando, aí vem na casa e vai na casa espírita. O espírito não paga o cartão. A pessoa vem e fala assim, posso falar a verdade? Eu sou, sabe? Um consultor financeiro que é melhor. Não vou falar tudo pelo espírito. Né? A gente sabe, mas a gente faz errado. Eu não estou falando da boca para fora, não é que eu passei por isso também. Quem tem negócio, um dia está bem, outro dia está quebrado. Eu sabia de amanhã. Então, para isso, quando você vai procurar um consultor financeiro, o que o consultor faz? Ele pega o cartão está aqui, ele fala, melhor, acabou a brincadeira. Você vai comprar se você tiver dinheiro no bolso. Se não tiver, não comprar. Vai lá, vai renegociar, briga, faz contrato, diminui o negócio, está no quarto, paga em 10 vezes. Vai pagar e nunca mais vai usar o cartão de crédito. Isso não me pertence mais. Certo? Então vai ficar mais fácil. Isso só é possível com inteligência. Não é com emoção, não é com amor. Amor é outra coisa. Uma mãe com referência a um filho é ética? Não. Uma mãe pode ser ética com um filho? Muito. Deveria. Mas, infelizmente, o amor é maior. Infelizmente, o amor é maior. Eu vou falar o quê? A minha mãe ia visitar minha irmã em tudo que ela presídio que vivia. E é porque amor não é ética. Ela não tinha ética. Porque se ela tivesse ética, ela falou assim, eu não vou. Porque ele passou dos limites. Mas ainda bem que tem amor. Ainda bem que tem amor. Mas precisa ter razão. A doutrina espírita é uma doutrina que chega para você com amor, mas quer que a razão te faça melhor. Que você seja mais inteligente. Que você aceite ela, não porque a gente vai se dar bem, a gente está precisando de algum apoio para se dar bem. É porque todos nós temos que nos dar bem no bom sentido. Temos que ser melhores. E quando a gente é melhor, a gente pode deitar a cabeça no travesseiro, visitar com a consciência tranquila e estar feliz. Né? O pouco com Deus é muito. Porque você só pode estar com Deus quando a tua consciência estiver tranquila. Então, gente, uma boa semana para vocês, um excelente ano, que vocês possam ter compreendido um pouco do que a gente falou, para que a gente use um pouquinho mais de razão na compreensão das coisas, na compreensão do mundo espiritual, mas saber que além de tudo isso, é só o amor que nos move, é a interação com os amigos espirituais, porque eles estão aqui por razão e por amor. A razão é cada um de vocês, para que vocês sejam felizes, porque não há felicidade enquanto houver um só irmão nosso em desespero, em desgraça, em fome, sob preconceito, sob a justiça é deles, mas a ação e a maneira de vê-las é nossa. Que Jesus abençoe e nos proteja. Graças a Deus.